Canal da Fantasia. Uma verdadeira viagem sonora. Coloca os fones aí e vem com a gente para mais uma história fantástica. Canal Fantástico. Audiolivro Diva, de José de Alencar. Ó lua branca de encantos e fulgores, se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem enxugar dos olhos meus o pranto. Oh, vem matar esta paixão que anda comigo. Carta de Paulo à Sra. GM. Envio-lhe outro perfil de mulher, tirado ao vivo como o primeiro. Deste, a senhora pode, sem escrúpulo, permitir a leitura à sua neta. É natural que deseje conhecer a origem deste livro. Previno, pois, sua pergunta. Foi em março de 1856. Havia 2 meses que eu tinha perdido a minha Lúcia. Ela enchera tanto a vida para mim, que partindo-se deixou-me isolado neste mundo indiferente. Senti a necessidade de dar ao calor da família uma nova têmpera à minha alma usada pela dor. Parti para o Recife. A bordo encontrei o Dr. Amaral, que vira algumas vezes nas melhores salas da corte. Formado em medicina, havia 1 ano apenas, com uma vocação decidida e um talento superior para essa nobre ciência. Ele ia a Paris fazer na capital da Europa, que é também o primeiro hospital do mundo, o estágio quase obrigatório dos jovens médicos brasileiros. Amaral, moço de 23 anos, era uma natureza crioula de sangue europeu, plácida e serena, mas não fria, porque sentia-se em torno dela o doce e calmo calor das paixões em repouso. Minha alma magoada devia, pois, achar, nesse contato brando e suave, a delícia do corpo alquebrado, recostando-se em leito macio e fresco. Quanto a mim, Lúcia desenvolvera com tanto vigor em meu coração as potências do amor, que cercava-me como atmosfera amante, uma evaporação do sentimento que exuberava. Havia em meu coração tal riqueza de afeto que chegava para distribuir a tudo que eu via e sobejava-me ainda. Essa virtude amante que eu tinha em toda a minha pessoa exerceu sobre meu companheiro de viagem influência igual à que produzira em mim sua grande serenidade. Ele fora um repouso para minha alma, eu fui um estímulo para a sua. Sucedeu o que era natural. Desde a primeira noite passada a bordo, fomos amigos. Essa amizade nascera na véspera, mas já era velha no dia seguinte. As confidências a impregnaram logo de um aroma de nossa mútua infância. Separamo-nos em Pernambuco, apesar das instâncias de Amaral para que eu o acompanhasse à Europa. Durante 2 anos, trocamos cartas com uma pontualidade e abundância de coração dignas de namorados. Em sua volta esteve comigo no Recife. Escrevi-lhe ainda para o Rio, mas pouco tempo depois minhas cartas ficaram sem resposta, e nossa correspondência foi interrompida. Decorreram meses. Um belo dia recebi pelo seguro uma carta de Amaral. Envolvia um volumoso manuscrito e dizia: Adivinho que estás muito queixoso de mim, e não tens razão. Há tempos me escreveste, pedindo-me notícias de minha vida íntima. Desde então comecei a resposta, que só agora concluí. É a minha história numa carta. Foste meu confidente, Paulo, sem saberes. A só lembrança da tua amizade bastou muitas vezes para consolar-me. Quando eu derramava neste papel, como se fora o invólucro de teu coração, todo o pranto de minha alma. O manuscrito é o que lhe envio agora, um retrato ao natural, a que a senhora dará, como ao outro, a graciosa moldura. Rúbrica P. Capítulo 1. Emília tinha 14 anos quando a vi pela primeira vez. Era uma menina muito feia. Mas dá a fealdade núbil que promete à donzela esplendores de beleza. Há meninas que se fazem mulheres como as rosas.
Passam de botão a flor, desabrocham. Outras saem das faixas como os colibris da gema. Enquanto não emplumam, são monstrinhos. Depois tornam-se maravilhas ou primores. Era Emília um colibri em plume, por conseguinte um monstrinho. Seu crescimento fora muito rápido. Tinha já a altura de mulher em talhe de criança. Daí uma excessiva magreza. Quanta seiva acumulava aquele organismo era consumida no desenvolvimento precoce da estatura. Ninguém caracterizava com mais propriedade esse defeito de Emília do que a menina Júlia, sua prima. Quando as duas se agastavam, o que era frequente, Júlia chamava de esguicho de gente. Não parava aí a fealdade da pobre Emília. A óssea estrutura do talhe tinha nas espáduas, no peito e nos cotovelos agudas saliências, que davam ao corpo uma aspereza hirta. Era uma boneca, desconjuntada a miúdo pelo gesto, ao mesmo tempo brusco e tímido. Como ela trazia a cabeça constantemente baixa, a parte inferior do rosto ficava na sombra. A barba fugia-lhe pelo pescoço fino e longo. Faces não as tinha. A testa era comprimida sob as pastas batidas do cabelo, que repuxavam duas tranças compridas e espessas. Restava apenas uma nesga de fisionomia para os olhos, o nariz e a boca. Esta rasgava a maxila de uma orelha a outra. O nariz romano seria bonito em outro semblante mais regular. Os olhos negros e desmedidamente grandes afundavam na penumbra do sobrolho sempre carregado, como buracos pelas órbitas. A respeito do trajo, que é a segunda epiderme da mulher e pétalas dessa flor animada, o da menina correspondia a seu físico. Compunha-se ele de um vestido liso e escorrido, que fechava o corpo como uma bainha desde a garganta até os punhos e tornozelos, de um lenço enrolado no pescoço e de umas calças largas que arrastavam, escondendo quase toda a botina. Emília, ainda assim, não parecia satisfeita. Estava constantemente a encolher-se, fazendo trejeitos para mergulhar o resto do pescoço e o queixo no talhe do vestido, e sumir as mãos no punho das mangas. Caminhando, dobrava as curvas a fim de tornar comprida a saia curta. Sentada, metia os pés por baixo da cadeira. Tinha um cuidado extremo em puxar para frente as longas tranças do cabelo, que andavam sempre a dançar-lhe, como antolhos pelo rosto. Se lhe faltava alguma pessoa de intimidade da família, não lhe voltava as costas como fazia com os estranhos, mas sentia logo uma necessidade invencível de coçar a cabeça, acompanhada por um repuxamento dos ombros. Eram modos de atravessar o braço diante do rosto e furtar o queixo, escondendo assim o que lhe restava de fisionomia. Muitas vezes o Sr. Duarte zombava com terna ironia destes biocos da filha. Deixa estar, Mila, dizia ele abraçando-a. Vou mandar fazer para ti um saco de lã com 2 buracos no lugar dos olhos. Tal era Emília aos 14 anos. Entretanto, quem soubera a anatomia viva da beleza, conhecera que havia nessa menina feia e desengraçada o arcabouço de uma soberba mulher. O esqueleto ali estava, só carecia da encarnação. Ainda me lembro da cólera infantil de Emília, quando, a primeira vez que estive com ela, eu a perseguia de longe chamando-a "minha noiva!" Feio! Dizia-me então, e pronunciava essa palavra como se ela simbolizasse a maior injúria possível. Capítulo 2. Começara o verão de 1855. Uma manhã apareceu Geraldo em minha casa. Entrou, conforme seu costume, estrepitosamente, e cantarolando não sei que área do seu repertório italiano. Vai ver, minha irmã, disse, passando por mim e sumindo-se pelo interior da casa. Voltou logo com um charuto aceso. Tua irmã? Perguntei sem compreendê-lo. Sim, Mila, que amanheceu com uma febre danada. Ah, é como médico que me pedes para ir ver tua irmã? Pois então, vamos, veste-te. O carro está na porta à espera. Mas, Geraldo, foi tua família que mandou chamar-me? Foi meu pai. A mim? Designadamente? E esta mandou-me chamar um médico. Tu és um. Logo... quem sabe? Talvez não lhe inspire confiança. Ora, Deus. Ele não entende disso. Ao entrar no carro, Geraldo despediu-se. Não vens? Para quê? Não faço falta lá. Até logo. Geraldo pertencia à classe dos homens a quem latejava a moleira toda a vida, e velhos já, ainda são meninos de cabelos brancos. Não te admire, portanto, a leviandade deste moço.
Cheguei à chácara do Sr. Duarte a 1h da tarde. A família estava na maior aflição. A menina ardia em febre desde a véspera, queixando-se de fortes pontadas sobre o coração. Todos os sintomas pareciam indicar uma afecção pulmonar. No aposento reinava uma frouxa claridade que mal deixava distinguir os objetos. Emília, prostrada no leito, sob as coberturas de lã, parecia inteiramente sopitada no letargo da febre. Sua tia, Dona Leocádia, que fazia-lhe agora as vezes de mãe, estava sentada à cabeceira. Minha senhora, disse eu, é necessário auscultar-lhe o peito. Então, senhor doutor, aproveite enquanto ela dorme. Se acordar, nada fará consentir. A senhora afastou a ponta da cobertura, deixando o seio da menina envolto com as roupagens de linho. Mal encostei o ouvido ao seu corpo, teve ela um forte sobressalto, e eu não pude erguer a cabeça tão depressa que não sentisse no meu rosto a doce pressão de seu colo ofegante. O que passou depois foi rápido como o pensamento. Ouvi um grito. Senti nos ombros choque tão brusco e violento que me repeliu da borda do leito. Sobre este, sentada, de busto erguido, hirta e horrivelmente pálida, surgira Emília. Os olhos embraseados cintilavam na sombra, conchegando ao seio com uma das mãos crispadas às longas coberturas. Com a outra estendida sob as amplas dobras dessa espécie de túnica, ela apontava para a porta. Atrevido! Clamou, o lábio eriçado de cólera e indignação. Fiquei atônito. Dona Leocádia pediu-me que saísse um momento. Ao retirar-me, o olhar da menina repassado de um ódio profundo acompanhou-me até que desapareci na porta. Com um pouco, o Sr. Duarte veio à sala. Peço-lhe mil desculpas, senhor doutor, pelo que acaba de acontecer. Mila teve uma educação muito severa. Minha falecida mulher era nesse ponto de rigor excessivo. Muitas vezes fiz-lhe ver o inconveniente disso. Mas, senhor doutor, Vossa Senhoria bem sabe o quanto as mães são zelosas de sua autoridade. Não se aflija, Sr. Duarte. Eu compreendi logo a razão do que se passou. Sua filha não estava prevenida. Acordou sobressaltada. É verdade. Demais, eu sou para ela quase um estranho. Havia, portanto, motivos de sobra para seu vexame. O recato é tão bela virtude em uma menina. Mas em minha filha é um tal excesso que já parece vício. Mudará com a idade. Agora convém que Vossa Senhoria a convença da necessidade de consentir. Tanto que lhe pedi já e roguei. Não quero ouvir falar de semelhante coisa. É dos casos em que um pai deve interpor a sua autoridade. Sinto que não teria ânimo. Nunca até hoje ralhei com minha filha. Como o faria agora que a vejo tão doente? Não será talvez necessário recorrer a esse extremo? Por meios brandos... Duarte voltou ao quarto da filha. Esse homem, que representa na família um papel importante pela sua nulidade, é negociante. Trabalhou toda a vida para enriquecer. Depois de rico, só vive para ser milionário. Essa febre nele não é ambição, mas destino. Quer a riqueza para seus filhos, parentes e amigos. Para ele, conserva a antiga mediocridade. Nunca até hoje o Sr. Duarte admitiu a menor alteração em seu sistema de vida, e nos hábitos do homem pobre e laborioso que fora. A riqueza não o fez melhor nem pior. Mudou de fortuna, não mudou de caráter, nem de sentimentos. O luxo, que desde muito tempo batia a porta de sua velha habitação, devia penetrá-la, enfim, um belo dia, sem que ele tivesse consciência disso. Quase se pode afirmar que não o percebeu. Para ele, essa grande revolução doméstica não passava de uma questão de pagamento, e portanto da competência do seu caixa. Em resumo, tem Duarte uma dessas naturezas essencialmente mercantis, que nascem predestinadas para o negócio e só respiram livremente na atmosfera do armazém. De resto, uma boa alma, metódica e fria, como deve ser uma alma aclimatada ao balcão desde a infância e educada exclusivamente para o juro e a conta corrente. Nessa alma, como nos canteiros regulares de um jardim, não brota a urze das paixões, mas vem bem e com simetria a flor cultivada dos afetos calmos. Duarte ama sua família e estima seus amigos com sinceridade, mas passivamente, sem iniciativa, capaz de qualquer sacrifício que exijam dele. Nunca teve a espontaneidade do mais insignificante favor. Não oferece, mas também não recusa seu dinheiro, como sua amizade. O negociante voltou acabrunhado. Ela recusa, murmurou. Deste modo não sei o que faça. Entretanto, a moléstia é grave. Por que não receita já? Não posso indicar um tratamento sem conhecer a moléstia.
Pois, senhor doutor, eu também não posso usar de rigor com Mila, porque sei que isso seria matá-la mais depressa. Duarte deixou-se cair sobre uma cadeira e sucumbiu à dor. As lágrimas saltaram-lhe dos olhos. O que me parece mais acertado é chamar Vossa Senhoria um médico de sua confiança, habituado a tratar na família. Já não existe! Exclamou com um soluço. Qualquer outro que venha me responderá o mesmo que o senhor. Meu Deus! Condenada a ver morrer minha filha, sem poder salvá-la! Bem, Sr. Duarte, eu tratarei de sua filha. A moléstia era realmente grave. Nada menos do que uma pneumonia dupla. Tive de lutar contra a enfermidade rebelde e a tenacidade inflexível de um caráter singular de menina, habituada a ver satisfeitas todas as suas vontades, como ordens imperiosas. Emília tomara-me tal rancor que não me deixou mais penetrar em seu aposento. Se adormecia, e eu, advertido por Julinha ou por Dona Leocádia, me chegava ao leito, mal lhe tocava o pulso, ela acordava com sobressaltos, volvendo os olhos inquietos pelo aposento. Ocultava-me então do lado da cabeceira, entre a parede e o cortinado, e daí esgueirava-me pela porta. Uma ocasião, o olhar de Julinha traiu-nos. Ela surpreendeu-me e gritou, cobrindo o rosto: "Deitem fora esse homem!" Dona Leocádia e o irmão se afligiam muito com os caprichos de Emília, mas não tinham nem a força nem a vontade de contrariá-la, embora temessem a cada instante que minha susceptibilidade se ofendesse com aqueles modos ríspidos. Mas meu orgulho de médico principiante estava empenhado nessa cura. Era ela que devia me dar a consciência da minha força, ou talvez o desengano de uma carreira. Foi ela que decidiu do meu futuro. Nunca, até então, eu assumira a tremenda responsabilidade da conservação de uma vida, que um erro meu, um instante de hesitação, podiam sacrificar. E não era uma vida indiferente, essa menina caprichosa, calma e impassível à dor, velando-se como as virgens mártires do cristianismo para morrer pudicamente. Essa menina inspirava-me não sei que estranho e vivo interesse. Eu sentia, combatendo sua enfermidade, o que devem sentir os grandes artistas tratando um assunto difícil, raiva e desespero, quando a consciência da minha fraqueza contra as leis da natureza me acabrunhava. Júbilos imensos quando o meu espírito, tirando forças da ciência e da vontade, arcava com a moléstia e a subjugava por instantes. Uma vez perdi a esperança. Dona Leocádia dormitava extenuada à cabeceira do leito. Emília não dava mais acordo de si. Aproximei-me. A máscara da morte cobria já aquele rosto diáfano. Sentei-me à borda do leito e não pude reter as lágrimas que me saltaram em bagas dos olhos. Santa virgindade das emoções, primeiros orvalhos do coração, que a aridez do mundo tão depressa estanca. A quantos espetáculos pungentes não tenho eu assistido depois com os olhos enxutos e o espírito sereno? Dona Leocádia abriu os olhos. Não há mais esperança, doutor? Enxuguei as lágrimas envergonhado e achei em mim uma energia nova. Lancei mão dos últimos recursos. Um mês arquei com a dissolução que invadia esse corpo frágil, disputando as garras da morte e os sobejos de vida que lhe faltava devorar. Tinha, a pedido do Sr. Duarte, ficado em sua casa, e a esse cuidado incessante de todas as horas e de todos os momentos, devo o resultado que obtive. Venci, afinal. Mal sabia eu da influência que devia ter no meu destino essa existência, cujos frouxos clarões, prestes a se apagarem, eu reanimara com os lumes de minha alma. Emília entrou em convalescença. A gratidão do pai foi sincera. Sua recompensa, generosa. Aceitei a primeira e recusei a última. Por quê? Me perguntarias talvez? Era, como te disse, o meu primeiro triunfo em medicina. Trabalhei para ele como sacerdote de minha nova religião. Por um desses movimentos misteriosos do coração que não se explicam, quis sagrá-lo unicamente à ciência, extreme e puro de todo interesse pecuniário. Tal foi o motivo de minha recusa, e não mal entendido pudor de receber a justa remuneração de tão nobre serviço. Escrevi ao Sr. Duarte pouco mais ou menos o seguinte: foi Deus quem salvou Dona Emília. A ele devemos agradecer. O Senhor, a vida de sua filha. Eu, minha felicidade. Meu primeiro doente foi para mim como um primeiro filho. As emoções que senti lutando com a moléstia, as angústias por que passei nas suas recrudescências, o desespero de minha fraqueza nesses momentos, um pai o deve compreender. Essas emoções só podiam ter uma recompensa:
já recebi do meu coração. Foi a pura e santa alegria de restituir a vida querida que me fora confiada. Substituí-la por outra não seria generoso de sua parte, Sr. Duarte. O negociante ainda me procurou, insistiu, mas inutilmente. Afinal lhe disse: eu conheço, Sr. Duarte, que faço uma violência à sua generosidade. Mas, em compensação, lhe prometo, começo minha vida e é possível que alguma vez me veja em embaraços. Nesse caso, recorrerei ao senhor. Promete-me? Dou-lhe minha palavra. Pouco tempo depois, sabes que fui à Europa, onde me demorei perto de 2 anos. Fizemos juntos até Pernambuco a viagem, de que nasceu nossa boa e sincera amizade. Se não me engano, em nossas conversas íntimas a bordo, falei-te alguma vez dessa família, mas sem as particularidades que refiro agora. Então ainda a luz intensa da paixão, que veio depois, não tinha debuxado, como o estereótipo nas lâminas do coração, a imagem viva dessa menina. Capítulo 3. Voltando da Europa, a primeira visita que recebi foi a do Sr. Duarte. Tinha-me despedido dele e de sua família. Nessa ocasião ainda, apesar dos esforços do pai, Emília não me quis aparecer. Também eu já não reparava na vergonhosa esquivança da menina. Visitando o negociante, vi ao entrar na sala uma linda moça que não reconheci. Estava só, de pé no vão da janela cheia de luz, meio reclinada ao peitoril, tinha na mão um livro aberto e lia com atenção. Não é possível idear nada mais puro e harmonioso do que o perfil dessa estátua de moça. Era alta e esbelta, tinha um desses talhes flexíveis e lançados, que são hastes de lírio para o rosto gentil. Porém, na mesma delicadeza do porte, esculpiam-se os contornos mais graciosos, com firme nitidez das linhas e uma deliciosa suavidade nos relevos. Não era alva, também não era morena. Tinha sua tez a cor das pétalas da magnólia, quando vão desfalecendo ao beijo do sol, mimosa cor de mulher, se aveluda a pubescência juvenil, e a luz coa pelo fino tecido e um sangue puro a escumilha de um róseo matiz. A dela era assim. Uma alvidez de rainha cingia-lhe a fronte, como diadema cintilando na cabeça de um anjo. Havia em toda sua pessoa um quer que fosse de sublime e excelso que a abstraía da terra. Contemplando-a naquele instante de enlevo, dir-se-ia que ela se preparava para sua celeste ascensão. Às vezes, porém, a impressão da leitura turbava a serena ilação de sua figura, e despertava nela a mulher. Então desferia a alma por todos os poros. Os grandes olhos, velutados de negro, rasgavam-se para dardejar as centelhas elétricas do nervoso organismo. Nesses momentos, toda ela era somente coração, porque toda ela palpitava e sentia. Eu tinha parado na porta e admirava. Afinal, adiantei-me para cumprimentá-la. Ouvindo o rumor dos meus passos, ela voltou-se. Minha senhora, murmurei, inclinando-me. As cores fugiram-lhe. Ela vestiu-se como de uma túnica lívida e glacial. Logo depois, sua fisionomia anuviou-se, e eu vi lampejos fuzilarem naquela densidade de uma cólera súbita. Fulminou-me com um olhar augusto e desapareceu. Acreditas, Paulo, que essa moça que te descrevi fosse Emília? A menina feia e desgraciosa que eu deixara 2 anos antes? Que sublime trabalho de florescência animada não realizara a natureza nessa mulher? Emília teria então 17 anos. Sentia-se, olhando-a, a influência misteriosa que um espírito superior tinha exercido na revolução operada em sua pessoa. O trajo, ainda nimiamente avaro dos encantos que eu lutava, era de um molde severo, mas havia no gracioso da forma e na combinação do enfeite uns toques artísticos, que se revelavam também no baço trançado do luxuoso cabelo negro. Voltei impressionado por essa visão de sala em pleno dia. Se a transformação de Emília produzir em mim uma admiração grande, maior foi a humilhação que sofri com seu desdém. Já não era uma menina, estava moça, e não me devia só a cortesia que tem direito o homem delicado. Devia-me gratidão. Talvez ignore? Disse eu comigo. Nos dias em que se seguiam, surgiu alguma vez em meu espírito aquela imagem de moça, mas essa lembrança me incomodava. Uma tarde encontrei-me com o irmão. E a tua casa? Disse-me Geraldo. Pois vamos? Não.
Já que te encontrei, poupa-me essa maçada. Minha tia manda te dizer que amanhã toma-se chá em sua casa. Julinha faz anos. Ah, Dona Matilde. Sim. Adeus. Espera. Não posso. Ainda vou à chácara e tenho de voltar para o teatro. Dona Matilde é casada com o irmão de Duarte. Seu marido vive constantemente na fazenda, trabalhando para tirar dela os avultados rendimentos necessários ao luxo que sua família ostenta na corte. Ainda moça, bonita e muito elegante, ela é perdida pelo cortejo e galanteio de Sala. Nunca a honra conjugal sucumbiu a essa fascinação, mas a casta dignidade da esposa foi sacrificada sem reserva. Sua casa nobre em Matacavalos é ponto de reunião diária para uma parte da boa sociedade do Rio de Janeiro. Todas as noites as salas ricamente adereçadas se abrem às visitas habituais. Nos domingos há jantar para um círculo mais escolhido. De mês em mês aparece um pretexto qualquer para um baile. Não te falo desta casa somente por ter sido uma cena no drama de minha vida. Foi também, como soube depois, uma escola para Emília. Essa moça tinha desde tenros anos o espírito mais cultivado do que faria supor o seu natural acanhamento. Lia muito e já de longe penetrava o mundo com um olhar perspicaz, embora através das ilusões douradas. Sua imaginação fora a tempo educada. Ela desenhava bem, sabia música e a executava com maestria. Excedia-se em todos os mimosos lavores de agulha, que são prendas da mulher. Eu nasci artista, Me disse ela, muitas vezes sorrindo. E realmente, havia em sua alma a centelha divina que forma essas grandes artistas de sala, que nós chamamos senhoras elegantes, artistas que por cinzelarem imagens vivas e talharem em seda e veludo, não são menos sublimes que o escultor quando talha no mármore a beleza inanimada. Mas faltava ainda à inteligente menina o tato fino e o suave colorido que o pintor só adquire na tela e a mulher na sala, a qual também é tela para o painel de sua formosura. Foi nas reuniões de Dona Matilde que Emília deu os últimos toques à sua especial elegância. Não copiou, nem imitou. Começando a aparecer em casa da tia pouco tempo antes da minha volta, ela observava. Seu bom gosto se apurou. Um belo dia surgiu outra. A elegância teve nela um molde seu, próprio e original. Quando aos 18 anos ela pôs o remate a esse primor de escultura viva e poliu a estátua de sua beleza, havia atingido ao sublime da arte. Podia então, e devia, ter o nobre orgulho do gênio criador. Ela criara o ideal da Vênus moderna, a diva dos salões, como Fídias tinha criado o tipo da Vênus primitiva. Este audiolivro conta com a participação de Dionei Rezende, com a abertura e a carta de Paulo. João Marinheiro, Como narrador, Augusto. Bonifácio Gonçalves. Como Senhor Duarte. Júlia Pires, Como Emília Duarte. Rafael Stallone. Como Geraldo Duarte. Renata Guidelli. Como Dona Leucádia. Para conhecer mais sobre nossa equipe e nosso trabalho, acesse as nossas redes sociais e também o nosso site www.canaldafantasia.com. Estamos também disponíveis no YouTube, iTunes, Spotify, Deezer e demais plataformas de podcasts. Siga nosso trabalho e compartilhe.